Opa, hoje eu vou falar sobre aquele que é considerado o maior romance aqui do autor britânico E.M. Forster e que pessoalmente eu também considero a sua obra mais ambiciosa. Tô falando aqui sobre Uma Passagem para a Índia, publicado pela primeira vez em 1924, ou seja, é um livro que completou 100 anos no ano passado, né? Então esse foi o último romance que o Forster publicou em vida, e o curioso é que ele viveu por várias décadas depois da publicação desse livro aqui, né? Então ele lançou Uma Passagem para a Índia quando ele tinha 45 anos, mas só veio a falecer em 1970, ou seja, ele passou mais da metade da vida sem publicar outro romance, mas depois a gente pode entrar nesses motivos, né? Como o próprio título aqui do romance já sugere, ele vai se passar ali na Índia durante o período do Raj britânico, e vai ser impressionante como que esse é um livro bem abrasivo ao abordar ali essas tensões do Império Britânico na Índia, né? E como ele também antecipou muitos debates ali sobre as feridas do colonialismo britânico que só se acirrariam muito mais décadas depois, né? Aliás, eu já falei de outros livros aqui do E.M. Forster no canal, já falei do Um Quarto com Vista, do Howard's End, então se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui embaixo. E aí vale destacar que Uma Passagem para a Índia vai marcar esse retorno aqui do E.M. Forster à ficção, após um silêncio literário ali de 14 anos. O romance anterior dele, o Howard's End, havia sido publicado em 1910, e durante esse intervalo, né, claramente muita coisa mudou no mundo e também aqui no próprio autor. O Forster, ele visitou a Índia pela primeira vez em 1912, ele ficou profundamente marcado por aquela experiência, ele começou a conceber esse livro aqui pouco depois, né, só que ele abandonou o projeto, e aí ele só voltou a trabalhar nele em 1921, quando ele retornou à Índia, dessa vez como um secretário particular ali de um Maharaja. Nesses romances anteriores do E.M. Forster, né, particularmente ali num Quarto com Vista, a gente já percebia que o grande cerne das histórias estava justamente ali nesse contraste entre a rigidez britânica e esse contato com o estrangeiro, né? Então eram personagens que viajavam e naquele choque cultural, né? Daquele encontro com o outro, havia uma espécie ali de fuga ou até de libertação daquela rigidez do estilo de vida inglês. E aí a gente viu muito isso, como eu falei, no Quarto com Vista, por exemplo. Só que aqui numa Passagem para a Índia, esse conflito entre dois mundos, né, vai para outro patamar, porque ele deixa também de ser uma questão puramente pessoal ou até moral e passa a ser também um conflito profundamente político, racial e também histórico. A história vai se passar aqui durante esse período que eu mencionei do Raj britânico, que foi quando a Índia era uma colônia ali sob domínio britânico, né? O Raj britânico foi esse período da história da Índia em que o país era governado ali diretamente pela coroa britânica, sucedendo ali o governo da Companhia Britânica das Índias Orientais, e esse regime do Raj durou quase que um século. Ele foi ali do ano de 1858 até o ano de 1947, que foi quando a Índia finalmente se tornou independente da Inglaterra, né? E aí quando a gente fala de um autor britânico escrevendo sobre a experiência do estrangeiro num país que parece tão oposto ali à sua própria cultura, né, tem outra coisa muito importante pra gente considerar. Tendo esse romance de 1924, ele já demonstra que tantos os personagens quanto, de certa forma, o próprio autor reconheciam que aquela presença britânica ali na Índia era temporária, né? Que a independência da Índia era só uma questão de tempo. Então é um romance que já parte desse horizonte de um futuro possível, de um império em declínio, né? Então não é um livro que vai naturalizar esse domínio britânico, né? Muito pelo contrário, aliás. E outra coisa que é interessante é como que o Forster vai recusar uma visão mais exótica ou folclórica ali daquele país, né? Ele vai nos apresentar uma Índia que é muito concreta, mas também caótica e contraditória, né? Ou seja, o que a gente tem aqui é realmente um drama de inquietações culturais, né? Em que essas tensões muito subsistentes entre a Inglaterra e a Índia vão vir à tona a partir de um episódio muito significativo. A gente vai reconhecer aquele senso de importância e de soberania do britânico, essa divisão também entre indianos, porque alguns rejeitavam completamente os ingleses, né, e outros já tentavam esse diálogo, essa boa convivência. E a partir de tudo isso a gente vai ter esse choque de realidades e também muito racismo por parte dos britânicos, óbvio. Então é uma história que, partindo de um rompimento ali entre uma amizade entre um indiano e um grupo de britânicos, né, vai ser o que a gente pode chamar de uma tragédia imperialista, porque a partir desse movimento, né, vão ser expostos preconceitos e também divergências morais. Mas, muito mais do que um romance conciliador, que é o que eu considero ali que foi o Howard's End, né, eu acho que Uma Passagem para a Índia ele é muito mais emblemático, porque há mais perguntas do que respostas. Então, finalmente, para falar um pouco sobre a trama em si, a história vai se passar na cidade fictícia de Chandrapur, que ficaria ali no coração da Índia colonial, né, e logo no começo a gente vai ter duas inglesas chegando naquela cidade. Elas são a Della Quessed, que é uma jovem que está pretendendo se casar ali com um magistrado britânico, que está realocado ali em Chandrapur, e a senhora Moore, que é a mãe daquele rapaz. Então elas vão
chegar juntas e ali elas vão entrar num território profundamente marcado por hierarquias, por esses costumes rígidos e por essa imposição do estilo de vida britânico ali sobre aqueles cidadãos indianos, né? Então a gente vê que aqueles colonizadores, né, a maioria nunca nem se deu o trabalho de entender a cultura local, a coisa do orientalismo mesmo, né? Essa viagem aqui da Adela Quested seria esse objetivo mais prático, né? Então ela queria conhecer ali aquele pretendente dela, que é o Ronnie Hirslope, que é o filho da senhora Moore, como eu mencionei, né? Então ele é um cara que vai representar tudo aquilo que o Império Britânico considera o ideal. Então ele é bem condescendente, é bem racista também. Ele é completamente adaptado àquele papel de colonizador, né? Já a Adela, por outro lado, como o próprio sobrenome dela vai sugerir, né? Quested, ou seja, em inglês seria algo como em busca, né? A gente percebe que ela é uma jovem meio inquieta, ela tá tentando entender o que quer da vida mesmo. E aí ela e a senhora Moore vão chegar ali em Chandrapur querendo conhecer a Índia de verdade, né? Não apenas então essas fachadas arrumadas pelos ingleses, né? Mas elas querem ter um contato genuíno com aquele povo, com aquela cultura, uma experiência que não seja mediada por essa coisa da Índia para o turista ver, né? Vai ser nesse contexto que vai entrar aqui em cena o que talvez seja o personagem mais importante aqui do romance, que é o Dr. Aziz, que é um jovem médico indiano muçulmano. Ele é muito carismático, muito educado, ele é muito interessado assim em promover algum tipo de entendimento entre indianos e britânicos. Ele constrói ali uma amizade muito sincera com outro personagem que vai ser muito importante aqui, o Sr. Fielding, que é um britânico ali, diretor de uma faculdade local, e também um dos raros ingleses com a postura mais aberta e mais respeitosa ali em relação aos indianos, né? Aziz defendia as convenções sociais, embora não as revestisse de nenhum ralo moral, e era principalmente nisso que ele diferia dos ingleses. Suas convenções eram estritamente sociais. E como eu falei, o Aziz parece muito empolgado com essa possibilidade de construir uma ponte entre esses mundos que parecem irreconciliáveis, né? Ele vai se aproximar ali da Adela Quested, da senhora Moore. Ele se oferece para organizar uma excursão ali às misteriosas cavernas de Marabá, né? Que seriam ali um conjunto de formações geológicas isoladas, um conjunto de cavernas, né? Que é um pouco difícil de alcançar. Seria ali um ponto turístico da região, né? E aí a Adela e a senhora Moore demonstram grande interesse para conhecer aquelas cavernas. E o Aziz vê ali uma chance de impressionar, né? De estreitar esses laços. Só que aquilo vai dar ruim. Porque o que começa como um gesto de hospitalidade e de curiosidade mútuas vai desembocar num episódio muito infeliz aqui no romance, acontecido durante aquela excursão. É um episódio que vai trazer, de fato, mal entendidos, acusações e também rupturas inseparáveis. Se você já conhece outras histórias ali do Forster, né, sabe que essas narrativas dele sempre seguem uma espécie assim de marasmo cotidiano, seguido então por um acontecimento que parece igualmente muito banal, mas que vai ser decisivo ali pro rumo da história. Só que aqui na passagem para a Índia, esse traço posteriano, né, desse episódio transformador, ele fica um pouco mais sério, porque esse acontecimento é que, durante a visita ali nas cavernas, a Adela vai acusar o Aziz de tentativa de agressão sexual, enquanto ela estava aparentemente ali sozinha em uma das cavernas. O Aziz estava bem longe do local do acontecido, né? Inclusive ele estava procurando pela Adela, que teria se perdido. No entanto, quando a Adela retorna ali muito abalada, contando aquela história, o Aziz vai ser preso, o caso vai virar um grande escândalo e vai explodir de vez essa tensão entre colonizadores e colonizados, né? Entre os britânicos e os indianos. Os indianos, é claro, acreditam no Aziz, defendem a inocência dele, enquanto que os ingleses se sentem revoltados com tudo aquilo. Claro que eles nem cogitam que a Adela possa estar confusa, ou enganada, ou mentindo. E aí a coisa vai escalando, o caso vai a julgamento, só que no momento crucial, durante o interrogatório, eu vou contar um spoiler aqui, tá, gente? Enfim, naquele momento crucial ali durante o julgamento, a Adela acaba retirando a acusação contra o Aziz. Ela alega ter se enganado. A gente percebe que ela entende que aquilo que ela estava contando de fato não era verdade, só naquele momento ela veio a entender isso, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente aqui no vídeo. Enfim, o Aziz vai ser absolvido, só que o estrago já estava feito, né? E aí, esse desfecho aqui do romance, essa parte final, após o julgamento, ele é bem melancólico, ele é quase profético também, porque primeiro a gente vai ver ali no Aziz, né, como que ele era meio que desprezado pelos seus conterrâneos indianos, por aquela postura mais amigável que ele tinha com os britânicos. Então ele é meio que considerado como um entreguista, né, e pouco patriota ali por alguns. E aí, com todo aquele escândalo, a gente tá vendo o Aziz meio que pagando o preço por aquilo, né? Após aquele julgamento todo, o Sr.
Sr. Fielding, que era muito amigo aqui do Assis, né? Um dos poucos britânicos, aliás, acho que o único ali do grupo, que sempre acreditou na inocência dele. Ele vai tentar reatar ali a amizade com o Assis, mas isso não vai ser mais possível, porque o Sr. Fielding também acabou acolhendo a Adela após aquele julgamento, né? O que faz com que o Assis considere aquilo uma traição. E aí a gente vai ver a partir desse desencanto aqui do Assis, né? Essa virada de cabeça dele. E vai ser muito curioso, mais perto aqui do final do livro, quando ele vai falar que havia se tornado finalmente indiano, né? Ou seja, qualquer tentativa de diálogo realmente era muito frágil. Ele percebe isso, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? E ao dizer isso, que ele havia finalmente se tornado indiano, né? Ele tá aceitando ali essa condição de que ele é colonizado e que não há possibilidade de pontes com aqueles britânicos brancos, né? Porque, como eu falei, né? É nesses momentos de crise que os preconceitos vêm à tona, e vai ser uma virada muito interessante, porque a gente via ali o Assis muito empolgado, quase ingênuo, né? Com aqueles seus novos amigos. A gente vê ele assumindo essa consciência. Nós não estamos aqui para fazer justiça e manter a paz. Essa é a minha opinião. A Índia não é uma sala de visitas. E com tudo isso, a gente tá vendo aqui que Uma Passagem para a Índia é um romance que trata desses ressentimentos mútuos entre esses dois grupos, né? E faz todo sentido que essa narrativa vá assumir essa forma quase que de tragédia, né? Ela começa com essa possibilidade de entendimento entre aquelas duas culturas, mas vai terminar com um rompimento definitivo ali nas relações, ainda que reste essa leve sugestão de que talvez no futuro esse diálogo possa ser retomado, né? No futuro em que a Índia seja livre. Então, os poucos personagens aqui que realmente desejam essas relações mais autênticas, né? Baseadas ali no afeto, essa troca genuína, eles acabam sendo justamente os personagens excluídos ali pelos seus grupos. Então, a Adela, por exemplo, ao retirar aquela acusação contra o Assis, né? Na hora do julgamento, ela passa a ser rejeitada pelos britânicos, eles ficam revoltados ali com ela. Esse papel de ponte entre os lados, né? Depois desse incidente, vai ser assumido aqui pelo Sr. Fielding, que, como eu já mencionei, acreditava na inocência do Assis, mas ele também acreditava que havia ali um mal-entendido por parte da Adela. A gente via que ele e o Assis tinham uma ligação muito profunda de respeito, de admiração, mas como o Fielding também acaba acolhendo a Adela ali depois do julgamento, né, já que todo mundo tá rejeitando ela, ele tenta compreender o que aconteceu, conversar com ela, inclusive ele tenta promover um novo reencontro ali entre ela e o Assis, né, só que esse papel acaba fracassando completamente, porque o Assis não quer nem ver a Adela pintada de ouro, com razão também, né, vamos ser sinceros. O Assis inclusive faz questão de que ela pague a multa que ele lhe deve, né, por conta daquelas acusações que se provaram inverdades. E aí eu acho que a gente pode voltar àquele episódio muito central ali que aconteceu nas cavernas de Marabá, né? O que acontece ali nunca realmente é esclarecido aqui no romance, pelo menos não de forma objetiva. O que se sabe é que a Adela, ela entra ali numa das cavernas sozinha, né? Ela tá num estado assim de ansiedade, ela tá imersa em dúvidas ali sobre o casamento dela com Rias Lope, ela tá fazendo muito calor também naquele dia, né? E as próprias cavernas, elas são tanto amedrontadoras, elas fazem muito eco, né? São escuras, enfim, ela vai sair daquela caverna completamente abalada, já acusando o Assis de tê-la atacado, né? E o que se pode perceber, e isso também vai ser mostrado de uma forma meio sutil aqui, né? É que a Adela tá atravessada ali por uma série de conflitos que vão resultar em uma possível ilusão, né? Então ela tá com esse medo do casamento, a gente percebe também uma certa repressão sexual, talvez até certo fetichismo em relação ao Dr. Assis, né? E isso não seria inédito aqui na obra do Foster, né? Que frequentemente vem trabalhando essas coisas das tensões eróticas não resolvidas. Enfim, a gente pode entender que a Adela naquela situação limite, né? Isolada ali num dia de calor numa caverna escura, que faz muito eco, teve essa alucinação. E a gente pode ir um pouco mais longe também nisso e pensar que aquela mente da Adela, né, moldada por aqueles valores do imperialismo britânico, ela já projeta no corpo do outro, né, no corpo do indiano, uma ameaça, mesmo que isso não seja de forma consciente. E aí, como eu mencionei, de fato ela não tem muita convicção do que aconteceu. A gente vê que foram os britânicos ali do grupo que meio que incitaram ela a ir pra frente com aquela acusação, né. E aí, no julgamento, quando ela é confrontada com a pergunta direta ali da defesa, né, do Assis, se eu não me engano, eles vão perguntar se ela tinha visto o Assis de fato entrando na caverna, ela vai dizer que não, e ela percebe que estava enganado o tempo inteiro, e aí decide retirar as acusações, né? Toda a ambiguidade desse momento é intensificada justamente pela presença dessas cavernas aqui no livro, né? Elas são apresentadas como se fosse um espaço meio místico, meio inquietante, aquele eco que é produzido ali dentro, né, que é muito forte, para além de representar, talvez, esse abismo na comunicação entre as duas culturas, né, também vai amplificar esses conflitos internos aqui que a Adela estava passando. Tanto é que depois do ocorrido, né, a Adela segue ouvindo aquele eco dentro da cabeça dela, né, como se aquilo que ela não conseguisse nomear ficasse voltando para ela o tempo inteiro. Então é
à toa que depois do julgamento ela disse que o eco cessou, né? Enfim, muita coisa pode ser discutida a partir disso. Tem a parte também da responsabilidade, né? A dela, ela fica muito mal depois daquilo, ela quer se redimir, mas como eu falei, o Assis não quer nem conta. E aí, gente, eu não posso esquecer de comentar outro ponto muito fundamental aqui do romance, que é a personagem da Senhora Amor. Ela também estava naquela expedição nas cavernas de Marabá, só que ela se sentiu um pouco cansada e ela não chegou a subir para as cavernas, né? Ali junto da dela e do Assis, ela ficou ali sentada esperando eles. Inclusive, o primeiro contato do Assis com aquele grupo foi com a Senhora Amor. Eles se encontram ali num templo, uma cena bem bonita, inclusive, e eles se sentem muito próximos um do outro. Só que assim, depois daquele incidente, a Senhora Amor muda completamente. Ela, que era uma senhora muito empolgada, muito gentil, né? Ela se fecha, ela fica muito séria e muito calada e bem azeda também. A gente percebe que ela tá completamente desencantada. Só que ela sabe, ela tem certeza de que o Assis não fez aquilo, ela sabe que ele é inocente, só que o filho dela, né, o Rias Lope, achando que a Senhora Amor poderia prejudicar o julgamento se ela fosse convocada ali como testemunha de defesa, né, ele acaba despachando ela de volta pra Inglaterra. E o que acontece é que ela morre no caminho de volta, né, ali no navio. E aí, durante o julgamento, vai acontecer um momento muito belíssimo aqui no livro, que eu acho que deve ser um dos melhores. A defesa ali do Assis acaba apelando para que a Senhora Amor seja convocada como testemunha, né, mas aí a acusação diz que ela já tinha partido, que ela não estava mais na Índia, e aí aquilo se torna uma comoção geral, né? Os indianos que estavam ali acompanhando a situação do lado de fora, né, começam a entoar o nome daquela senhora em coro, né? Eles começam a entoar o nome dela com a pronúncia local, né, Mrs. Moore, que seria Mrs. Moore, né, Senhora Moore. E aí, com essa pronúncia local, né, fica parecendo que o nome dela realmente é o nome de uma deusa. E aí é muito bonito porque é como se ela se tornasse essa presença mística ali, né, naquela situação, uma espécie de entidade, essa figura sagrada que poderia interceder, né, por justiça em meio àquele caos. Então a gente tá vendo aquela senhorinha inglesa, né, que teve um gesto de empatia muito sincero, sendo elevada a essa condição de mito, o nome dela sendo repetido em conjunto ali, como se fosse uma evocação, só que ninguém ali sabia, inclusive, que ela já tinha morrido, né, durante a viagem. Enfim, gente, como eu mencionei no começo do vídeo, o Foster nunca mais escreveu um romance depois aqui de uma passagem para a Índia, mas ele ainda se dedicou ali a escrever ensaios e cartas, e ele só publicou o último romance dele, né, o Morrice, postumamente, que havia sido escrito anos antes aqui da passagem para a Índia, né, mas por ser um romance ali sobre o amor, né, entre dois homens, né, ele foi mantido na gaveta por medo da repressão. E aí, considerando a passagem para a Índia como o seu último trabalho, vai ser interessante como ele o colocou realmente na lista ali dos grandes romancistas do século XX, né, inclusive o nome do Foster chegou a ser considerado algumas vezes ao Nobel de Literatura. É um livro, como eu falei, muito ambíguo. Então, ele de fato tem muitas nuances, tanto quanto Howard's End, né? E também traz essa questão social. Só que, como eu falei, ele não é um romance que traz respostas muito fáceis, nem sobre colonialismo, nem sobre relações humanas. E, de certa forma, ele vai ser sobre esse fracasso da identidade nacional, né? Então, a gente vê que o Foster não era necessariamente terno ali com seus compatriotas britânicos, né? Assim como ele também era crítico à elite ali indiana, enredada ali naquela hierarquia de níveis quase ilegíveis e dividida entre esse desejo de emancipação e também o desejo de agradar ali a classe dominante britânica, né? Eu já havia lido esse livro há muitos anos atrás e nessa releitura aqui eu fiquei impressionado com toda essa sensibilidade aqui do Foster, como esse é um romance também que não é nada orientalista, até porque ele dá uma rasteira nesses personagens que meio que tinham uma visão quase que idílica ali da Índia, né? Então é um ponto de vista, antes de mais nada, de observação, tanto de um lado ali dos britânicos quanto do outro, né, dos indianos. E ele tem muito humor também, foi uma coisa que eu notei nessa releitura. Por que não podemos ser amigos agora? Disse o outro segurando afetuosamente. É o que eu quero, é o que você quer. Mas os cavalos não queriam. Eles se afastaram um do outro. A terra não queria, pôs as pedras no caminho dos cavaleiros, obrigando-os a andar em fila indiana. Os templos, o lago, a prisão, o palácio, os pássaros, os cadáveres putréfatos e a casa de hóspedes, que se tornou visível quando eles saíram do desfiladeiro e viram mal lá embaixo, não queriam. E nas suas centenas de vozes disseram, não, ainda não. E o céu disse, não, ali não. E aí, para não perder o costume, como eu venho fazendo nos outros vídeos aqui sobre as obras do Foster, vale mencionar que também que é uma adaptação cinematográfica aqui de Uma Passagem para a Índia. Aliás, uma grande adaptação cinematográfica, foi lançada em 1984 e feita pelo cineasta britânico David Lean, que é o mesmo cineasta de outros grandes filmes como Lawrence da Arábia e Doutor Zhivago. Então é um filme que foi muito celebrado também na época,
foi indicado ao Oscar e tudo mais, e que coroou de fato o início dessa onda de adaptações de obras do Foster que viriam à tona ali pelo resto dos anos 80 e 90. Só lembrando que depois desse filme da Passagem para a Índia, a gente teve ali Uma Janela para o Amor, o Morrice, o Howard's End, todos do James Ivory, né? E assim, a gente vê nesse filme uma adaptação muito elegante que vai trazer com muita delicadeza essas nuances aqui do romance, né? E que eu acho que captura muito bem esse misticismo que tem esse livro, né? Então fica a dica também para esse filme. É isso, Uma Passagem para a Índia, essa narrativa do seu tempo, mas que se estende para além dele, né? Ele vai trazer esse desconforto do contato humano, esse ruído entre culturas, esses limites da empatia e da linguagem, e com esses personagens, né? E aqui eu destaco o Assis e o Sr. Field, né? Eles são figuras também muito complexas que trazem esses afetos verdadeiros atravessados por esses desencontros e esses infortúnios. Tudo ali naquele contexto do colonialismo britânico, né? Então, se as relações humanas já são uma coisa meio frágil, né? Imagina quando elas são mediadas por essa estrutura de poder desse contexto colonial, né? Não? Enfim, é um romance que, mesmo terminando com esse fracasso, né? Ele também mostra essa abertura de que algo pode vir além daquilo, né? Então, eu tenho alguns problemas para eleger meus romances favoritos, sempre tem esse problema, mas eu acho que Uma Passagem para a Índia, de fato, é o meu favorito aqui do Foster. E é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui se você já leu, né, Uma Passagem para a Índia, o que é que você acha, ou se você já viu o filme ali do David Lean, vou gostar muito de saber. O próximo romance que eu vou ler aqui do Foster e falar no canal é o Morrice, que é o seu último trabalho publicado, é também o último romance dele que eu tenho aqui em casa, pelo menos nessa edição aqui da Editora Globo, né? Se tudo der certo, o vídeo deve sair no mês que vem. E é isso então, gente. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.